mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: fantasias, ilusões e lembranças. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra e que confiou a revelação da sua palavra em nossas mãos. E vamos ao que nos interessa dentro da palavra profética. E nós vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor, dizendo para todos nós nessa tarde: pois que quando disserem a paz e segurança, e então lhe sobreverá repentina destruição, como as dores de partos, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não está em treva, mas aquele que dia, que não vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filho do dia. Não nós somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem na noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos e quer durmamos, vivemos juntamente com Ele. Porque, pelo que exortando uns aos outros e edificando uns aos outros, como também o fazei. Aleluia, glórias a Deus. Tema de mensagem: fantasias, ilusões e lembrança. Neste momento final, aonde tudo já nos mostra que Jesus Cristo está para voltar, e Ele já está vindo aí. Satanás tem cegado a muita gente com fantasias, ilusões e lembranças. Entenda que a nossa batalha, ela é espiritual. O que nós venhamos a fazer, temos que fazer sempre enxergando pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento. E para ele cegar o nosso entendimento, primeiramente ele tem que colocar fantasia em nossa mente, ele tem que colocar ilusões em nossos olhos, e ele tem que colocar lembrança no nosso pensamento, para que nós assim venhamos a não ter esperança. Mas eu entendo, uma vez confiando no Senhor, o Senhor é a nossa esperança. Ainda que muitos percam a esperança nesta vida, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que olham para o alto e seguem ao Deus que fez o céu e a terra, ele sabe muito bem, ainda que digam paz e segurança, ele só tem paz e segurança no Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E eu quero deixar um recado para vocês que são brasileiros e carioca aqui no estado do Rio de Janeiro. Recentemente agora, hoje mesmo, não foi nem recentemente, foi agora mesmo, estávamos ali na casa de uma profetisa e estávamos conversando com ela, uma das profetisas aqui considerada aqui da Zona Oeste, que Deus revela a ela até o oculto e escondido. Entenda que nós estávamos ali palestrando acerca da obra do Senhor e acerca da palavra de Deus, e de repente passou uma notícia espantadora na televisão. Você vê tanta novela, você vê
tanta tititi, você vê tanta coisa que não presta, mas não para ver o jornal. E de repente no jornal apareceu estampado dizendo assim: esta notícia é uma notícia muito importante, algo que nunca veio acontecer aqui no Brasil está acontecendo. E lá no estado de São Paulo, eles estão preocupados porque um grande tornado ali apareceu e veio destruindo tudo que se estava pela sua frente. Entenda, momentos finais. Jesus Cristo já está voltando. Saia da fantasia que Satanás colocou na sua frente. Saia desta ilusão. Deixa a lembrança para lá. Ande novidade de vida, porque Jesus Cristo já veio aí. E de repente ele ali, o jornalista falando ali, dizendo: gente, isso nunca aconteceu aqui, isso acontece lá para os países do primeiro mundo, isso acontece lá para os países lá de fora, mas eles não entendem, não conhecem a palavra profética, porque quem é crente e servo do Senhor, sabe muito bem que Jesus Cristo está voltando. Ele entende que no mundo não haverá paz, ele sabe que no mundo não haverá solução. O mundo sem Deus só caminha para o inferno e para o abismo, só tem solução em Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E eles estão preocupados com muitas coisas. Eles estão preocupados em achar a solução. Eles estão preocupados em resolver. E até em algumas nações, já na Europa também, eles já estão procurando se unificar e estão procurando achar um jeito para unificar todas as nações. Quando eu olho isso e quando eu lembro do que a Bíblia me diz, tudo já nos mostra que a palavra de ordem vai ser dada lá em cima. Quem tiver preparado vai subir, quem não tiver vai ficar. E Jesus Cristo virá assim mesmo. Aleluia, glórias a Deus. Quando a Bíblia diz, irmão, que um ficou e o outro foi, é uma pura verdade, porque tem aqueles que estão se preparando para ir para os céus, e tem aqueles que estão se preparando para esta vida. Tem aqueles que conhecem o versículo da palavra de Deus que diz assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Mas tem aqueles que estão se preparando para esta vida, e já o versículo em sua vida se cumpriu dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou você trata de se levantar para dar prejuízo para Satanás, ou então ele vai dar prejuízo a você, porque se não pregar a palavra de Deus, ele vai iludir a todos. Agora, o que liberta o homem? E o que liberta uma mulher das cadeias infernais e de Satanás? O nosso alvo é atingir o nosso inimigo. E eu digo para você uma coisa: o nosso inimigo não é o homem. O nosso inimigo é Satanás, que se levanta contra tudo e contra todos, e não tem misericórdia de ninguém. Teve uma pessoa que ela chegou para mim e falou assim: irmão, você é doido, você é maluco. Eu falei: por causa de quê, irmão? Você fica falando tanto do inimigo aí, uma hora ou outra aí ele vai te dar uma rasteira e você vai cair. O camarada, em vez de orar por mim, ele veio para advogar a causa de Satanás. É sinal que o inimigo lá no inferno já está preocupado. Ou você se levanta para dar prejuízo para o diabo, ou ele vai te dar prejuízo, porque aqueles que estão em Cristo Jesus vão fazer a obra de Deus. É interessante quando a gente observa o quanto que o inimigo tem colocado na mente de muita gente fantasias, ilusões e lembranças. Mas, irmão, de onde tu tirou isso? E da onde veio essa inspiração? Primeiramente, a inspiração vem de Deus. Segundo, a revelação de Jesus Cristo. Terceiro, o Espírito Santo vai nos direcionando. Eu me lembro após ouvir o testemunho de um homem, e naquele testemunho, ele tinha se desviado e voltado atrás. E após ele ter se desviado e voltado atrás, o inimigo fez ele se esquecer totalmente de Deus. E após ele estar nesses baile funk da vida, ele tinha se esquecido do Senhor. E após ele estar lá fora no mundo curtindo, achava que estava curtindo e vivendo a sua vida do caminhado cotidiano. E de repente o que aconteceu a ele? Ele no meio desses bailes da vida já tinha se esquecido de Deus, com um cabelo enorme e brinco na orelha e servindo sempre a Satanás. E de repente o Satanás do inferno incorporou, irmão.
Ele incorporou no corpo de um homem. Quem já ouviu falar do testemunho do irmão Moisés? Aquele que tem um olho de vidro. Nós temos que ouvir os testemunhos e observar os detalhes. Como que o inimigo atua para tentar destruir uma vida. E de repente o inimigo falou isso para ele, quando ele tinha se esquecido do Senhor. Moisés, você se lembra de mim? E o Moisés olhou assim desviado no mundo. Eu não, nunca te vi. Com certeza, se uma pessoa chegar e falar assim, você se lembra de mim? Até eu vou dizer, eu nunca te vi. Mas o diabo, para refrescar a mente dele, olha o que o inimigo falou. Eu sou aquele. Quando tu estava lá, tu mandava me pisar, tu me humilhava, mandava me queimar e tacar fogo em mim. Aí a mente dele refrescou na hora. Ah, quando eu era pastor. Ah, tu te lembraste, né? Eu conduzo o homem à fantasia. Um iludo, mato. Mas antes de levar para o inferno eu lembro. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou você se torna um crente mesmo, verdadeiramente cristão, pregando contra Satanás, fazendo a obra de Deus e pregando a palavra do Senhor, ou então Satanás vai te dar um prejuízo. Uma coisa eu digo para você: ou você dá prejuízo para o diabo, ou então ele vai te dar um prejuízo. Mas irmão, como que eu vou dar um prejuízo para ele? O inimigo é poderoso. A Bíblia diz que Jesus Cristo confirmou dizendo: eis que eu vos dou o poder para pisar serpente e escorpião e toda a obra do inimigo. Quer um segredo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ainda que você esteja ferido na peleja, ainda que você esteja ferido na luta, que você esteve na batalha espiritual, ainda que esses crentes aí endemoniados, cheios de capeta do inferno, que diz que serve ao Senhor, que só sabe criticar, ainda mais quando você cai, irmão. Enquanto você está em pé, é uma maravilha. Aí um te fala daqui, outros ficam fazendo até figa para você cair. Mas depois que você cai, esses miseráveis são os primeiros a se levantar. Ué, não era aquele? Não era fiel? Se ele estava na peleja fazendo a obra, ele estava fazendo a obra que você não tinha coragem de fazer. Então tenha coragem, se levante para pregar o evangelho, dá prejuízo para Satanás e arrancar as almas de sua mão. Entenda, todo guerreiro que cai, o Senhor o tornará a levantar. Ainda que esteja caído, eu levantar-me-ei, e se tu mora nas trevas, eu serei a tua luz. Ainda que o inimigo chegue a ilusão, fantasia e lembranças, ele se esquece que nós estamos numa batalha espiritual. E numa batalha espiritual o soldado se fere. E o inimigo, ele não tem piedade nem misericórdia. Principalmente quando estamos falando a ministração da palavra. Principalmente quando estamos arrancando almas de suas mãos. E essas pessoas que conhecem muito bem esta área, eles não têm mais lutado contra o inimigo, porque sabe que o inimigo vai perseguir eles, porque sabe que se o inimigo não conseguir encostar em sua vida, vai encostar na sua família. Mas eu digo para você algo nessa tarde, e uma revelação profética: tu fazendo ou não fazendo a obra de Deus, o inimigo vai tentar contra a tua vida para poder te destruir, porque você é imagem e semelhança de Deus, você serve ao Criador. Então lute pelas causas de Deus. Nós não somos gladiadores para ficar lutando uns contra os outros e Satanás lá no inferno batendo palma. Nós temos que lutar contra a obra do inimigo, porque ele já tem colocado na mente de muitas pessoas fantasias, ilusões e lembranças. Ele tem fantasiado o mundo, mas é um mundo de ilusão. Ele tem colocado várias fantasias para que o homem possa, se você vai ser alguma coisa, mas prostra e me adora. E ele começa a lembrar: lembra disso, lembra daquilo outro, assim como ele fez com Jesus Cristo. Jesus, tu se lembra, Jesus? Faça que essa pedra se transforme em pão, você é filho de Deus. Jesus, 3 coisas eu proponho para você, Jesus. Primeiro, uma fantasia para você, Jesus. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus rejeitou na hora.
Já que não quer isso, Jesus, então eu coloco mais um algo na tua frente. Lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito que os anjos darão ordem a teu respeito. E ele na mesma hora rejeitou. Sai da minha frente, ilusão. Você quer colocar uma ilusão na minha frente? E mais à frente ele lembrou: lembra-te, Jesus, tu és filho de Deus. Faça que essas pedras se transformem em pão. E ele imediatamente repreendeu o inimigo. E após ele repreender Satanás, ele disse: retira-te daqui. Só a ele servirás. Ele repreendeu o inimigo na hora, mas você acha que o inimigo deu perdido? Você acha que o inimigo voltou atrás? Ele continuou de um tudo. Para onde Jesus ia, ele citava o povo. Para onde Jesus caminhava, ele botava o povo contra Jesus Cristo. Entenda, o inimigo não vai sossegar enquanto tu não sucumbir, enquanto tu não perder o fôlego de vida. Mas entenda uma coisa, não tenha medo. O que eu estou falando nessa tarde não é para você temer o inimigo, mas é para você resistir a ele. Lutando espiritualmente, você vencerá. E ele vai sair, vai cair por terra em nome de Jesus. Agora você já reparou uma coisa? É assim, a igreja cresce e só ela pode ficar no auge. As outras, quando vêm, é isso, é aquilo outro. Uma coisa eu disse para você: muitas pessoas nos pararam e até algumas pensaram bem, principalmente as que questionaram e depois caíram na conclusão e meditaram que nós estávamos falando uma coisa certa e correta aqui. Eu disse para você uma coisa, quer dizer, eu vou relembrar aqui o que eu falei ano passado, que não existe igreja ruim, existe igreja mal administrada. Porque quando a igreja vai mal administrada, o povo vai mal. Nós tivemos pregando isso aqui ano passado, foi o que mais surgiu o comentário. E eu digo para você uma coisa: quando aquele que está naquela congregação, ele não quer fazer, quem está lá dentro quer fazer, ele não dá oportunidade, sabe o que acontece? Aí acontece o que está acontecendo por aí. Começa a se levantar outras congregações, outras igrejas. De um povo Deus tira um outro povo e a obra do Senhor não para. Pode continuar sendo feita. Se aqueles que o Senhor entregou em suas mãos, a obra é a evangelização, e se é do Brasil mesmo que vai sair o grande avivamento, Deus vai cumprir a sua obra e Satanás, o seu trono, vai ser quebrado. Deus vai destruir o trono do inimigo. E muitos que estão em sua mente com fantasias, ilusões e lembrança, vai cair na realidade da vida, que o mundo é passageiro e ilusão, e a realidade é morar eternamente do lado de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas por que o irmão está falando isso? É porque as coisas estão acontecendo nos quatro cantos do mundo muito rápido. E tudo já nos mostra que Jesus Cristo vem aí. E o que está acontecendo na igreja não é algo comum. É algo que que a Bíblia já nos avisava, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia diz que há últimos tempos e tudo está acontecendo. E agora, hoje mesmo, meu Deus do céu, hoje mesmo vendo a Tira Visão, até que de vez em quando a televisão até ajuda um pouco a trazer informação. Coitada da bichinha, botaram a apelido dela de Tira Visão, mas o camarada inventa cada uma por aí, mas vamos lá. E hoje observando, irmão, eles preocupados com aquele tornado que aconteceu lá em São Paulo, Rio de Janeiro, pode se preparar, que você é o próximo. O Rio de Janeiro é o próximo, os outros estados são o próximo. Se prepare, porque Jesus Cristo já veio aí! Porque a terra está cambaleando como um bêbado. Está escrito no livro de Isaías. Quando aconteceu aquilo lá na Ásia, que aconteceu aquela desgraça lá, e os cientistas foram ver o globo da terra, e o eixo, e alguns milímetros que se mexeu, eles ficaram preocupados. Eles sabiam que mais coisas iam acontecer, e está acontecendo. Coisas que não aconteciam no Brasil, vai começar a acontecer. Você orando ou não orando, vai acontecer, porque a profecia da palavra de Deus, a terra está cambaleando como um bêbado.
Aqueles que estiverem preparados, irmão, se acontecer uma desgraça, sobe, vai para o céu. Agora, quem tiver de qualquer maneira, na hora que um tornado desse passar, um furacão passar, um terremoto, ou até aqui pertinho mesmo do nosso Brasil, bem aqui próximo, os cientistas também pesquisaram e já chegaram a uma conclusão que há um vulcão também por aqui por perto. Entenda, as coisas vão começar a acontecer de uma tal maneira que muitos vão ficar pasmados. Eles lá foram pegos de surpresa. A Bíblia diz, e quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá uma repentina destruição, como a dor de parto daquela que está para dar a luz. Esteja aí preparado, porque Jesus já vem aí. Por causa de que o inimigo das nossas almas, o Satanás do inferno, ele luta contra a vida de todos nós, ele e seus adeptos, que o sangue de Jesus repreenda ele nessa tarde. Por causa de que ele primeiramente ele vem cegando o entendimento. Porque o homem sem entendimento de Deus, ele é como um cavalo, só anda para um lado só e não sabe para onde está indo. Ele não sabe para onde vai. Ih, meu Deus do céu. Quando diz lá na catingozeira do inferno, lá naquele lugar lá, quando o capeta lá usa um daqueles lá e diz chama de cavalo, numa parte até uma pura verdade. Por causa de que ele é domado. Vai, ele é domado, não tem controle. Mas aquele que é pelo Espírito, ele tanto tem o controle, conscientemente sabe o que está fazendo, e o Espírito do Senhor o guia, e ele vai por livre e espontânea vontade, não obrigado, mas em adoração a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vigie. Você que é pregador da palavra, passe a pregar a palavra mesmo. Você que se diz ser alguma coisa, passe a ser aquilo que você diz que é. Servo do Senhor, profeta do Deus Altíssimo. E você que não tem oportunidade, se esquenta não, começa a pregar mesmo, começa a falar. Deixem te chamar de doido, deixem te chamar de maluco, mas o Senhor vai vos usar para arrancar as almas que estão na mão do inimigo. E ainda que Satanás tenha iludido algumas com fantasia, ilusões e lembrança, você vai fazer, através de você o Senhor vai vos usar, para que o teu entendimento possa vos abrir dessas pessoas que estão cegas por Satanás, e a glória do Senhor se manifestará. Aleluia, glórias a Deus. E poucas dedicações, irmão, está tendo pela palavra de Deus. Poucas. Porque a Bíblia, ela nos adverte e ela nos alerta. Ela nos alerta de tudo, do que está para acontecer sobre a face da terra. Só é cego quem quiser. Porque a Bíblia diz, não durmamos, pois comos demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque as pessoas que estão dormindo espiritualmente estão mortos. Eles estão mortos espiritualmente. Eles não sentem o que a gente sente. Eles não têm o que a gente tem. E eles não vão para onde a gente vai. Eles só vão se aceitar a Jesus Cristo a tempo. Porque a salvação e ter a vida cristã, seguindo a Jesus Cristo, é vida de renúncia. Renunciar aquilo que o mundo oferece. Renunciar o que o mundo está te oferecendo para largar o Criador. E uma coisa eu vou repetir o que eu disse para você. No início, quem pegou o início da programação, a pessoa só fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de fofoca e do que não presta, essa pessoa só vai falar fofoca e o que não presta. Entenda muito bem, a salvação é coisa séria. Quantas pessoas vão queimar no fogo do inferno? Quantas pessoas que vão achar que estão indo para o céu e de repente aí pode morrer de acidente, de repente aí pode dar um ataque do coração, de repente aí pode dar um biriteco, mas se não estiver preparado, vai queimar no inferno. Aleluia, glórias a Deus. Porque é uma vida de decisão. Ou você decide a seguir a Jesus Cristo para ir para os céus, ou então siga o seu próprio caminho. Porque Deus não vai forçar ninguém a nada. Deus não é carrasco, Ele é Deus. Você servindo ou não servindo a Deus, Ele não deixa de ser Deus. Somos nós que precisamos do Criador. Somos nós que precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Ele só apenas nos ama.
E o amor dele é tão grande que ele não força ninguém a servir a ele. É de livre, espontânea vontade. Quer? Aceita, meu filho. Me segue na direita e terá um galardão nos céus. Agora, o inimigo da nossa alma, ele tem iludido a muita gente com fantasias, ilusões e lembranças. Ele começa a fantasiar um mundo, neste mundo bem melhor, que não se precisa se preocupar com a morte, só precisa se preocupar com o exterior, não com o interior. Aí ele começa a colocar ilusões na frente. Olha, você pode ser isso. Olha, você pode ser aquilo outro. Nós só podemos ser alguma coisa se Deus for conosco. Lembre-se, o inimigo vai sempre lembrar, o inimigo vai trazer sempre a lembrança que não se precisa se servir a Deus para ser alguma coisa. Para ser alguma coisa, mesmo você tem que servir a Deus, tem que ter o Criador, porque o dia que partir esta vida para outra, vai morar no céu de glória. Aleluia, glórias a Deus. É por isso. Vocês já repararam uma coisa? O negócio é tão sério. Se veio aqui agora, fazer que nem o obreiro Robson, desceu fresquinho. E o que vai descer do céu para cá, como já está descendo, que vai sair daqui para aí, escute nessa hora. A Bíblia diz assim, que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandecem nem vejam a glória de Deus. Como o inimigo não é bobo, até na hora do jornal, quando começa a passar lá o jornalismo lá, ele não deixa mais as pessoas verem. Porque as pessoas se verem tanto no jornal, está passando tanta desgraça, tanta coisa que está acontecendo, tanto na área social, no universo, na natureza, no cosmos. Se eles começarem a ver tanta desgraça acontecendo, eles vão entender, Jesus Cristo já vem, vamos se preparar que a hora é agora. Aí o inimigo começa a colocar na mente do homem e da mulher fantasias, ilusões e lembranças. Aí traz esses filmes mais modernos que tem, que começa a iludir a cabeça do homem e da mulher. É verdade, vamos ver. Aí começa a ver. Aí o homem começa a se afastar do Criador. O homem e a mulher começam a se afastar de Deus. Os filhos começam a se iludir com as coisas deste mundo e não querem mais servir ao Criador. Por isso que a Bíblia diz, porque exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. Aí eles dizem assim, não, irmão, você não pode mais falar disso ou daquilo outro. Sabe, espanta o pecador. O que está espantando o pecador hoje é muito escândalo que está acontecendo no nosso meio. Mas nem por isso, uma vírgula, mas nem por isso vocês vão escapar da ira de Deus. Porque perante Deus não vai ter desculpa. Tanto para quem escandaliza, ou para quem não entra na obra, ou para quem ensina erradamente, vai queimar no fogo do inferno. Só vai para o céu aquele que perseverar até o fim, que ensinar os mandamentos de Deus e que estiver na direita com o Criador. Aleluia, glórias a Deus. Vigie, porque a Bíblia diz, se disserem a paz e segurança, então lhe virá repentina destruição. Eles estavam despreocupados ali no estado de São Paulo. E eles ali despreocupados ali, de repente do nada veio o tornado. E aí? Quando disserem haja paz e segurança, lhe sobrevirá uma repentina destruição. Rio de Janeiro, se prepare. Estado da Bahia, se prepare. Brasil, se prepare. Porque se é daqui mesmo, os que muitos profetizaram que o avivamento ia sair daqui, Deus vai chacoalhar os 4 cantos do Brasil para que o avivamento venha acontecer. Nem que ele tenha que matar os reis aí que estão impedindo a glória do Senhor de descer, nem que ele tenha que tirar do meio aqueles que tentam impedir a obra do Senhor, mas o avivamento virá em nome de Jesus. E Jesus Cristo vai cumprir a sua obra e vai se cumprir o que diz nos livros proféticos, que as crianças vão começar a governar, os jovens vão começar a administrar e a glória do Senhor se manifestará. Agora, eu digo para você uma coisa, vou te incentivar. Você que é membro,
que não tem essa oportunidade, principalmente porque você não dá dízimo, principalmente porque você não dá oferta. Nessa tarde eu vou te incentivar a você ser um louco e apaixonado por Deus. Pregue a palavra do Senhor, porque se você deseja o episcopado, boa obra você deseja. Boa obra você deseja o episcopado. No tempo certo virá, mas se não chegou até você ainda, faça-se mesmo a obra de Deus, porque a jumenta não foi consagrada ao ministério, mas ela profetizou. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro que uns tempos desse aí atrás, aí vieram falar assim: você é doido de falar isso. Muitas pessoas vão se levantar e vão começar a fazer essa loucura que você está falando. Mas eu falei para isso mesmo, para se levantar e começar a pregar e começar a anunciar. Foi para isso mesmo que eu falei, e vou continuar falando. Desse jeito você vai se queimar. Eu falei, vou nada, só paro quando Deus mandar. Quando Deus mandar, mas a ordenança dele levanta e anda, que a jornada é muito longe, aí não tem como parar. Fale com Deus, vá orar. Teve outro que falou assim: irmão, aproveita, rapaz, a tua juventude. Você está perdendo a tua juventude. Eu falei, tô nada, tô ganhando tempo, porque a Bíblia diz assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o dias maus. Aleluia. Tanta coisa contrária, irmão, que eu fico olhando assim. Jesus, o negócio é sério mesmo. Os escribas e os fariseus ressuscitaram, vieram para o nosso presente século. Mas entenda uma coisa: ainda que você entre na igreja e você se sinta ali um estranho, o Senhor te conduzirá, e através de você Ele vai profetizar pelos teus lábios, e a glória do Senhor se manifestará. Aleluia, glórias a Deus. Eu digo isso para você por experiência própria. Em vários lugares que nós assim estamos indo, que o Senhor está nos coordenando e nos levando, porque o diabo não leva ninguém para pregar em lugar nenhum. O diabo não dá convite para ninguém pregar. Bota isso na sua mente, você que está ouvindo nessa tarde. Se você recebeu o convite, é porque o Senhor enviou este convite até você. E de repente, em alguns lugares onde nós passamos e ministrando assim a palavra do Senhor do jeito que ela é, a glória do Senhor começava a se manifestar. Tinha lugar que tinha até que se segurar, porque se é pregador gelado, que não entende os mistérios de Deus, fica perdido e não perde até a mensagem também, porque não está acostumado. Como numa dessas igrejas aí onde nós passamos, e ali os irmãos davam tanto glória a Deus e aleluia. A ministração da palavra para a honra e glória do Senhor foi um poderio tão grande que eu tive que se calar e junto com os irmãos dar glória a Deus e aleluia. Isso é só Deus que faz esses negócios. E numa dessas igrejas aí onde nós passamos também, e ministrando a palavra do Senhor, a irmã veio e conversou conosco, que ela falou que através da pregação da palavra ela foi curada na hora. Porque a palavra traz cura, a palavra traz solução, a palavra restaura, e tudo que está em oculto vem à tona, porque onde há treva, a luz vai revelar. Aí por isso eles querem degrenir a mensagem da palavra, eles querem ocultar a palavra de Deus. Não se precisa mais falar, porque todo mundo já sabe. Isso é uma mentira do diabo. Porque Jesus vem num tempo aonde João Batista preparou o caminho, aonde os profetas tinham preparado o caminho, e aonde o próprio Jesus falou na revelação que ele teve, dizendo assim: 2 homens morreram, para a alegria de um e azar do outro, os 2 morreram no mesmo dia. E o que estava lá no inferno queria ser pregador, quando estava vivo não queria. Aí o homem só lembra quando está lá embaixo. Enquanto está nessa vida, quer regozijar, quer se alegrar, quer fazer acontecer, quer mostrar que é o valentão. Eu quero ver você mostrar seu valentão lá no inferno, porque só vai para o céu aquele que aprender de Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. A mensagem não era essa não, mas saiu aqui, então a gente não é de segurar a rola, a gente vai falando, Jeová vai dando.
A gente vai falar. Então se trata de descer aí. Mas vamos lá então, continuando. E de repente ele estava lá no... Isso aqui é para os pregadores refletir. Aqueles que têm a unção dos santos e a palavra de Deus em sua vida. Este homem estava lá no inferno e ele queria ser pregador. E ele pediu a oportunidade a Abraão. Pediu a oportunidade à pessoa errada. Primeiro, para tu ser pregador, tu tem que pedir a oportunidade a Deus. E quando está vivo, não adianta ir para o mundo dos mortos e pedir a oportunidade lá, porque a oportunidade é só quando está em vida. Fantasias, ilusões e lembranças. Nesta vida, Satanás, ele fantasia muito na mente do homem e da mulher. Ele ilude muito, colocando coisas nos olhos de cada um. E ele faz lembrar, olha, eu te lembro aquilo que eu te dei, eu posso te dar muito mais. Mas não se iluda com isso, porque nu nós viemos e nu nós vamos retornar. E aqueles que a obra vão seguir, é só aqueles que fazem a obra de Deus. E de repente aquele homem estava lá no inferno, e ele queria ser pregador. E ele pediu a oportunidade a Abraão. Pediu a oportunidade à pessoa errada, porque Abraão já estava salvo. O pobre estava se consolando lá no seio de Abraão. E o rico pediu a oportunidade para ser pregador. Interessante que quando a pessoa está viva, ela tem a oportunidade para ser pregador, tem a oportunidade para ser pregadora, tem a oportunidade para fazer a obra de Deus. Em parte, irmão, alguns eu não culpo tanto não, porque em parte vem da diretoria lá de cima. Porque se os grandes começam a travar a ministração do evangelho, como que os pequenininhos vão ser pregadores da palavra de Deus? Em outras palavras, eles vão se espelhar naquilo que o seu líder é. Se o seu líder é um pregador pentecostal, conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse e maneja bem a palavra da verdade, os seus membros também serão. Agora, se ele é raquítico, que é gelado e não prega a palavra de Deus só 5 minutinhos a cada culto, como que eles vão ser alguma coisa? Pregue a palavra de Deus e a glória do Senhor se manifestará. Já chegaram a me perguntar e falaram assim para mim, irmão, como você consegue pregar desse jeito? E todos os dias ainda, você é formado em teologia, você é formado em alguma faculdade de letras, você é formado nisso, aquilo, outro. Eu não sou formado em nada disso. Primeiramente, eu sou formado em geologia, em oração e palavra. É leitura da palavra direto e prova. Você quer ver o crente se estruturar? É só as provas começar a vir sobre a vida dele. Prova daqui, prova dali. Principalmente aquela prova do olhão. Meu Deus do céu, quantos passam por isso? Profeta do passado era carne e pão. Profeta do presente é pão e ovo. Meu Deus do céu, mas Deus sabe como provar. Mas continuando, aí vieram nos perguntar. Eu falei assim, primeiro, coração contrito e quebrantado. Segundo, pede ao Senhor. Terceiro, ouve bons pregadores. Aí o pessoal ficaram me olhando. Que é isso, irmão? O segredo é pare de ficar ouvindo esses enchidores de linguiça. Pare de ficar ouvindo esses enchidores de frango de terceira. Porque o meu Deus, quando levanta alguém para pregar e ministrar a palavra da verdade, até o reino de Satanás é abalado e a glória do Senhor se manifesta. Aí sabe o que acontece? Eles pegam exemplos básicos. Olha como o inimigo inflige entrando na mente deles. Eles pegam um exemplo básico de pessoas que já caíram e começam a dar exemplo. Cuidado, fulano está pregando, é uma maravilha, mas logo, logo vai cair. Se lembra de fulano que caiu? Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, tanta coisa para esse camarada falar. A Bíblia tem exemplos de Gênesis e Apocalipse. Olha o que ele está passando. Se lembra Cicrano que caiu? Cuidado, não se espelhe nessas pessoas não. Tá certo, não deve se espelhar no homem não. Mas aquele que tem coragem de pregar a palavra do Senhor e de ver almas ganhas para o reino de Deus, faça o que o apóstolo Paulo falou. Ele disse que estava sendo o exemplo de Jesus Cristo. Ele estava se exemplificando no que Jesus Cristo passou para ele, para que ele viesse a fazer.
E muitos assim que seguiram pelo mesmo caminho, fizeram grandes coisas para o Senhor. Mas o inimigo no nosso presente século, ele está fantasiando a muitas coisas, iludindo a muitos e trazendo muitas lembranças, que deu uma coisinha de nada e pode dar muito mais. É só se calar, porque todo mundo já sabe a verdade. Todo mundo já conhece a verdade. Já chegaram a falar para mim assim: irmão, quando é que você vai parar? Quando é que você vai parar de pregar? É só na glória. Só na glória. Porque se a porta se fechar aqui, não tem problema. A gente está pregando em outro lugar. Porque a gente não prega só aqui. A gente prega nas igrejas também, onde o Senhor vai enviando, a gente vai indo. Porque a pregação do Evangelho não pode parar. Mas graças a Deus que aqui não tem este negócio. Aqui você pode pregar com liberdade, porque a glória do Senhor se manifesta através de sua palavra. Mas o que eu quero dizer para você nessa tarde, se você vê um filho das trevas falando assim, porque é filho das trevas, porque uma pessoa que se alegra com a queda do outro, ou é filho do diabo, ou então está desviada há muito tempo. De duas a uma. Porque a Bíblia diz: orai pelos fracos, que o Senhor vai levantar o que está caído. O justo pode tornar a cair, mas o Senhor o tornará a levantar. E quem é o homem, irmão, para querer julgar a um homem caído, se é o Senhor quem o justifica? Por isso eu vos digo, o homem só fala e a mulher só fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de fofoca e tititi, o que não presta, só vai falar o que não presta, vai colar no teu ouvido, ó, e vai descarregar um monte de nojeira, um monte de lixo. Só que você não é bobo e você não trabalha na gari para carregar lixo. Você vai falar, ó, vai descarregar lá na lixeira, porque isso aí, o meu ouvido só é para escutar coisas santas, é para escutar louvores que adoram ao Deus que fez o céu e a terra, é para escutar pregação, é para escutar oração, é para exaltar a Deus. Mas o inimigo tem tentado mudar as coisas, e o inimigo está tão sagaz que ele está até permitindo que alguns centros de macumba se fechem mesmo. E agora ele quer imitar a igreja do Senhor Jesus Cristo, que agora é a igreja de Satanás. Tu que é crente, vigia, hein? Tu que é crente, fica na torre da vigilância, senão você vai acabar se membrando lá, porque o inimigo agora está vindo com outra astúcia. Ele está vindo agora com a igreja de Satanás. Agora você não precisa mais se preocupar. Se na igreja lá não querem deixar você pecar, não se preocupe, venha para cá que aqui pode tudo. Vai de qualquer maneira, mas lá no céu só entra lavado e remido no sangue do Cordeiro. Cuidado com a fantasia, cuidado com as ilusões e cuidado com a lembrança. Porque uma hora ou outra você pode se lembrar: meu Deus, eu tive a oportunidade e agora Satanás me iludiu. E eu me fantasiei com as coisas desse mundo, pensei que era bom. E agora se cumpriu a palavra que diz que há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim é a morte. Aquele homem lá no inferno, ele se lembrou. Jesus Cristo falou que ele se lembrou. E ele queria uma outra oportunidade para poder ser pregador. E o interessante, que observando os detalhes, ele foi pedir a oportunidade a Abraão. Primeiro, foi pedir a oportunidade à pessoa errada, porque Abraão não podia fazer nada. Ele fez a parte dele, por isso estava lá no seio de Abraão. Por isso que ele estava lá recebendo o seu consolo, e aquele pobre também. E ele estava sendo atormentado. E por que quando ele estava em vida, ele não fez a obra do Senhor? E tão somente Abraão disse assim para ele: filho, lá tu não tem mais jeito. Agora nem adianta querer ser pregador, porque aqui no inferno os capeta miseráveis não gostam disso. Não adianta, porque há uma barreira aqui entre nós e vós. Há uma barreira, nem os que estão aqui podem passar para aí, e nem os que estão aí podem passar para cá. Mas eu digo para você uma coisa: tem Moisés e os profetas. Se eles não escutarem os vivos, quanto mais aqueles que subirem dos mortos para lá. Aleluia, glórias a Deus. Isso é o que Deus
tem nos revelado para essa tarde. Vigie, porque Jesus Cristo já vem aí. Saia de perto desse daí que está cheio de lixo no coração. Se você ainda puder o ajudar, o ajude. Porque a Bíblia diz: arrebatai algum do fogo do inferno. Tenha piedade de algum, arrebatai. Mas se ele não quer, saia de perto dele. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aleluia, glórias a Deus. Isso é o que Deus colocou em nosso coração. E que Deus possa vos iluminar a cada dia, para que o vosso entendimento possa se abrir mais e mais, e possamos vencer junto contra toda obra do mal e morar eternamente do lado de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará, e grande vitória você vai receber do Deus que fez o céu e a terra.